1. O tempo passa para todos, mas algumas pessoas parecem desafiá-lo. Sabe, meus queridos, quando eu era jovem, pensava que envelhecer significava ficar parado em uma cadeira de balanço, olhando pela janela. Mas veja só, aqui estou eu, com meus 75 anos, e ainda sinto uma energia que me surpreende todos os dias. Lembro-me de quando completei 60 anos. Minha neta me perguntou se eu ia parar de trabalhar na horta. Eu ri e disse: querida, as plantas não sabem que fiz aniversário. Elas ainda precisam de mim. E lá fui eu, cuidar dos meus tomates. O segredo, descobri, não está em tentar parecer jovem, mas em manter o espírito jovem. Todos os dias, acordo cedo, faço meus exercícios leves, leio o jornal e planejo o que vou fazer. Às vezes, são coisas simples como ligar para um amigo ou fazer um bolo. Outras vezes, decido aprender algo novo, como quando comecei a fazer aulas de pintura aos 70 anos. Claro, meu corpo não é o mesmo de 40 anos atrás. Minhas costas reclamam um pouco mais, e meus joelhos fazem uns barulhinhos engraçados. Mas sabe de uma coisa? Isso não me impede de viver, apenas me faz encontrar novas formas de fazer as coisas que amo. 2. A maioria das pessoas acima de 70 anos perde 10 habilidades essenciais para uma vida plena e enérgica. É verdade que, com a idade, algumas coisas ficam mais difíceis, mas não precisamos aceitar isso passivamente. Vou contar um segredo. Manter-se ativo é a chave. Quando fiz 70 anos, notei que estava ficando mais difícil abotoar minha camisa. Meus dedos pareciam menos ágeis. Em vez de desistir e pedir ajuda, decidi praticar. Todos os dias, eu pegava botões e os costurava em um pedaço de pano velho, praticando abotoar e desabotoar. Parecia bobo no início, mas depois de algumas semanas, notei a diferença. Outra coisa que percebi foi a dificuldade em lembrar nomes. Isso me incomodava muito, especialmente nas reuniões do clube de jardinagem. Então, comecei a criar associações engraçadas. A Dona Rosa, por exemplo, sempre usava um chapéu florido. Então, eu a imaginava com um enorme chapéu de rosas. Nunca mais esqueci seu nome. A questão é, podemos perder algumas habilidades, sim, mas também podemos trabalhar para mantê-las ou encontrar maneiras criativas de contornar as dificuldades. É como cuidar de um jardim. Precisa de atenção constante, mas os resultados são maravilhosos. 3. O verdadeiro desafio do envelhecimento não é apenas viver mais, mas como viver com qualidade. Ah, meus amigos, viver muito é bom, mas viver bem é ainda melhor. Quando eu era mais jovem, sonhava em chegar aos 80, 90 anos. Agora que estou perto disso, percebo que o importante não é o número, mas como você se sente. Tenho um vizinho, o Sr. João, que tem 85 anos. Ele passa a maior parte do tempo em casa, vendo televisão. Raramente sai, raramente sorri. Por outro lado, tem a Dona Maria, com seus 78 anos. Ela faz hidroginástica 3 vezes por semana, participa do coral da igreja e ainda faz trabalho voluntário no abrigo de animais. Qual dos dois você acha que está aproveitando mais a vida? Pois é, a idade é só um número. O que importa é como você preenche seus dias. Para mim, viver com qualidade significa acordar com um propósito. Pode ser algo simples, como regar minhas plantas ou ligar para um amigo que não vejo há tempo. Ou pode ser algo mais ambicioso, como planejar uma viagem ou começar um novo hobby. Também significa cuidar da saúde, claro. Faço check-ups regulares, tomo meus remédios direitinho e tento comer bem, mas não deixo de comer um docinho de vez em quando. Afinal, a vida é para ser saboreada. 4. O estoicismo ensina a enfrentar desafios com serenidade e propósito. Vocês já ouviram falar de estoicismo? Não é nada relacionado a estar estocado em algum lugar. É uma filosofia antiga que tem me ajudado muito nos últimos anos. Lembro-me de quando minha artrite começou a piorar. No início, eu ficava muito frustrado. Por que isso está acontecendo comigo? Eu pensava. Mas então, li sobre os estoicos
Eles ensinavam que não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos. Comecei a pensar, ok, tenho artrite. Não posso mudar isso, mas o que posso fazer a respeito? Em vez de reclamar, comecei a fazer exercícios recomendados pelo médico. Comprei utensílios de cozinha adaptados para mãos com artrite. E sabe de uma coisa? A dor não sumiu, mas minha atitude mudou completamente. Os estoicos também falam sobre viver com propósito. Isso me fez pensar, qual é o meu propósito nesta fase da vida? Decidi que quero ser um bom exemplo para meus netos e ajudar minha comunidade. Agora, mesmo nos dias em que a artrite incomoda, levanto-me pensando em como posso contribuir. Esta filosofia me ensinou que a felicidade não depende de circunstâncias perfeitas, mas de como encaramos os desafios. É como aquela velha história do copo meio cheio ou meio vazio. Podemos reclamar da metade vazia ou aproveitar a metade cheia. Eu escolho a segunda opção. 5. O vídeo explora 10 habilidades essenciais que muitos idosos não conseguem manter, mas que podem transformar suas vidas. Quando assisti a esse vídeo, fiquei impressionado com quantas dessas habilidades eu havia negligenciado sem perceber. Vou compartilhar algumas delas e como tenho trabalhado para mantê-las. Primeiro, a independência física. Isso não significa ser um atleta olímpico. É sobre poder fazer as tarefas diárias sozinho. Comecei fazendo pequenos exercícios em casa. Levantar da cadeira sem usar os braços, subir e descer escadas, carregar as compras. No início era difícil, mas melhorei muito com a prática. Outra habilidade importante é aceitar mudanças. Lembro-me de quando tive que usar óculos pela primeira vez. Fiquei chateado. Achava que me fazia parecer velho. Mas então pensei, bem, pelo menos agora posso ler meus livros favoritos de novo. É tudo uma questão de perspectiva. A mentalidade de crescimento também é crucial. Nunca é tarde para aprender algo novo. Comecei a fazer aulas de informática na biblioteca local. No começo, mal sabia ligar o computador. Agora, converso com meus netos por videochamada. Apreciar os pequenos prazeres é outra habilidade que faz toda a diferença. Antes, eu corria tanto que mal notava o mundo ao meu redor. Agora, faço questão de saborear cada gole do meu café da manhã, de ouvir o canto dos pássaros, de sentir o sol no rosto, manter conexões sociais, cultivar a gratidão, gerenciar o estresse, cuidar da saúde mental, praticar a resiliência e manter um senso de propósito completam a lista. Cada uma dessas habilidades é como um músculo. Quanto mais exercitamos, mais fortes ficamos. 6. A história de Dom Matteo exemplifica como envelhecer com dignidade, mantendo a independência física, aceitando mudanças e cultivando uma mentalidade de crescimento. Dom Matteo me lembra muito do meu amigo Carlos. Carlos tem 80 anos e é uma inspiração para todos nós no bairro. Ele ainda cuida do seu próprio jardim, faz suas compras e até ajuda os vizinhos mais jovens com pequenos concertos. O segredo de Carlos, ele nunca parou. Quando se aposentou aos 65 anos, em vez de se sentar e descansar, ele se inscreveu em um curso de jardinagem. Sempre quis ter um jardim bonito, ele me disse, e agora tenho tempo para aprender a fazer isso direito. Carlos também é ótimo em aceitar mudanças. Quando começou a ter dificuldades para ouvir, não hesitou em usar aparelho auditivo. É melhor ouvir com ajuda do que não ouvir nada, ele brinca. O que mais admiro em Carlos é sua curiosidade constante. Ele sempre está lendo algo novo, perguntando sobre as coisas, querendo aprender. Semana passada, ele me pediu para ensiná-lo a usar o smartphone que ganhou dos netos. Ver seus olhos brilhando quando conseguiu enviar sua primeira mensagem de texto foi incrível. Carlos, assim como Dom Matteo, mostra que envelhecer com dignidade não é sobre lutar contra a idade, mas abraçá-la com graça e sabedoria. É sobre adaptar-se, continuar crescendo e, acima de tudo, manter-se ativo e engajado com a vida. 7. Dom Matteo enfrenta os desafios do envelhecimento com calma, resiliência e sabedoria, seguindo os princípios estoicos.
A atitude de Dom Mateu me faz lembrar de como mudei minha própria abordagem ao envelhecimento. Há alguns anos, eu ficava frustrado com cada nova ruga, cada dorzinha nova, mas então comecei a pensar de forma diferente. Um dia, acordei com uma dor nas costas que não passava. Em vez de me desesperar, pensei: ok, isso está acontecendo. O que posso fazer a respeito? Fui ao médico, comecei a fazer fisioterapia e adaptei meus exercícios. A dor não sumiu completamente, mas aprendi a conviver com ela sem deixá-la dominar minha vida. Essa mudança de perspectiva se espalhou para outras áreas. Quando percebi que minha memória não era mais tão afiada, em vez de me preocupar, comecei a usar estratégias para compensar. Faço listas, uso alarmes no celular e criei o hábito de sempre guardar as coisas no mesmo lugar. A sabedoria está em entender que nem tudo está sob nosso controle, mas nossa reação sempre está. Quando minha vista começou a falhar, eu descobri isso quando comecei a fazer palavras cruzadas todos os dias. No início, mal conseguia terminar uma. Agora, faço uma todo dia no café da manhã. Quanto à atividade física, não precisamos correr maratonas. Eu comecei com caminhadas curtas ao redor do quarteirão. Hoje, faço uma caminhada de 30 minutos todos os dias no parque perto de casa. Não só me mantém ativo, como também é uma ótima oportunidade para encontrar os vizinhos e conversar um pouco. E os pequenos prazeres? Esses são o tempero da vida. Aprendi a apreciar o cheiro do café pela manhã, o calor do sol nas costas, o som da chuva na janela. Ontem mesmo, passei quase 1 hora observando um beija-flor no jardim. Que criaturinha fascinante! Também redescobri o prazer da leitura. Pego um livro diferente na biblioteca toda semana. Às vezes é um romance, às vezes um livro de história ou ciência. Manter a curiosidade viva é como manter a juventude do espírito. 9. Seu segredo para uma vida plena está em decisões simples, diárias, com foco no corpo, mente e relações significativas. O segredo de uma vida plena não está em grandes gestos, mas nas pequenas decisões que tomamos todos os dias. Para mim, começa logo cedo, quando decido levantar da cama com um sorriso, grato por mais um dia. Cuido do meu corpo com uma rotina simples de alongamentos pela manhã. Nada complicado. Apenas alguns minutos para acordar os músculos. Depois, tomo um café da manhã saudável, geralmente uma tigela de aveia com frutas e um pouco de mel. Para a mente, sempre reservo um tempo para atividades estimulantes. Às vezes é um quebra-cabeça, outras vezes leio um artigo interessante ou assisto a um documentário. O importante é manter o cérebro trabalhando. As relações são fundamentais. Faço questão de manter contato regular com amigos e família. Ligo para minha irmã todas as quartas-feiras. Aos domingos, almoço com meus filhos e netos. E uma vez por mês, encontro meus velhos amigos para um jogo de cartas. Também tento fazer algo pelos outros. Às vezes é algo simples, como ajudar um vizinho com as compras ou doar roupas que não uso mais. Fazer o bem nos faz sentir bem. 10. A chave para envelhecer bem é viver cada dia com gratidão e propósito, preparando-se para o futuro com pequenas escolhas no presente. Viver com gratidão mudou minha vida. Toda noite, antes de dormir, penso em 3 coisas pelas quais sou grato naquele dia. Às vezes são coisas grandes, como a visita surpresa de um neto. Outras vezes são coisas simples, como ter conseguido fazer um bolo gostoso ou ter tido um dia sem dores. Quanto ao propósito, descobri que não precisa ser algo grandioso. Meu propósito diário é ser um pouquinho melhor do que fui ontem. Isso pode significar aprender algo novo, ajudar alguém ou simplesmente ser mais paciente comigo mesmo. As pequenas escolhas do presente constroem nosso futuro. Quando escolho uma fruta em vez de um doce, estou cuidando da minha saúde futura. Quando decido dar uma caminhada, em vez de ficar no sofá, estou investindo na minha mobilidade dos próximos anos. Lembro-me de quando decidi começar a guardar um pouquinho de dinheiro todo mês para uma viagem. Parecia pouco no início, mas depois de 2 anos, pude visitar minha cidade natal. 11.
A resistência ao envelhecimento não está em negar as limitações, mas em adaptar-se a elas com sabedoria. Sabe, meus queridos, por muito tempo eu lutei contra o envelhecimento. Queria fazer tudo exatamente como fazia aos 30 anos. Resultado? Acabava frustrado e às vezes até me machucava. Foi então que aprendi uma lição valiosa. A verdadeira força está na adaptação, não na negação. Lembro-me bem do dia em que percebi que não conseguia mais subir na escada para trocar as lâmpadas do teto. Fiquei chateado, pensando que estava perdendo minha independência. Mas então, tive uma ideia. Por que não trocar todas as lâmpadas por LEDs de longa duração? Assim, não precisaria trocá-las com tanta frequência. E para as poucas vezes que precisasse, pedi ao meu neto adolescente para ajudar. Ele ficou feliz em ser útil, e eu ganhei um tempo extra com ele. Outra adaptação que fiz foi no jardim. Adorava cuidar das minhas plantas, mas ficar agachado por muito tempo começou a incomodar minhas costas. Em vez de desistir do meu hobby, criei jardins suspensos e comprei ferramentas de cabo longo. Agora, posso continuar jardinando sem desconforto. Até na cozinha fiz mudanças. Adoro cozinhar, mas cortar legumes ficou mais difícil com a artrite. Solução: comprei um processador de alimentos. Não só facilitou o preparo das refeições, como me incentivou a experimentar novas receitas. A questão é, para cada limitação, há uma adaptação possível. É como um quebra-cabeça. Às vezes, precisamos girar a peça várias vezes até encontrar o encaixe perfeito. Mas quando encontramos, a sensação de realização é maravilhosa. 12. Dom Mateu entende que o sofrimento é opcional, mesmo diante da dor física que o envelhecimento pode trazer. Essa é uma lição que demorei para aprender, mas que mudou completamente minha vida. Vejam bem, dor e sofrimento não são a mesma coisa. A dor muitas vezes é inevitável, especialmente quando ficamos mais velhos. Mas o sofrimento? Esse é uma escolha. Tive um exemplo claro disso há alguns anos, quando desenvolvi artrite nos joelhos. No início, a dor me deixava irritado e deprimido. Passava o dia reclamando e me sentindo miserável. Até que um dia, conversando com meu médico, ele me disse algo que nunca esqueci. A dor é real, mas o sofrimento é como você escolhe lidar com ela. Comecei a refletir sobre isso. Sim, meus joelhos doíam, mas eu ainda podia fazer muitas coisas. Comecei a focar no que eu podia fazer, não no que não podia. Em vez de lamentar não poder mais correr, celebrei poder fazer caminhadas leves. Quando a dor estava forte, em vez de ficar frustrado, usava como um lembrete para fazer meus exercícios de fisioterapia ou aplicar uma compressa quente. Adotei também técnicas de mindfulness. Quando a dor aparecia, em vez de entrar em pânico, eu a observava com curiosidade. Lá está ela de novo, pensava, sem julgamento. Isso me ajudou a não me identificar tanto com a dor. Outra coisa que aprendi foi a importância do humor. Rimos muito lá em casa sobre minhas juntas musicais, os estalos que meus joelhos fazem às vezes. Transformar algo desagradável em motivo de risada alivia muito a tensão. Claro, há dias ruins, dias em que a dor é mais forte, em que é difícil manter o bom humor. E tudo bem. O importante é não deixar esses dias definirem nossa vida inteira. São apenas dias, e dias melhores sempre vêm. 13. Ele valoriza as conexões profundas com outras pessoas, que ajudam a manter a vitalidade emocional. Vocês sabem o que descobri ser o verdadeiro elixir da juventude? Conexões humanas genuínas. Não há nada que me faça sentir mais vivo do que uma boa conversa com um amigo querido ou um abraço apertado de um neto. Confesso que, depois que me aposentei, fiquei um pouco isolado. Sentia falta da convivência diária com os colegas de trabalho. Foi quando percebi que precisava fazer um esforço consciente para manter e criar novas conexões. Comecei participando de um grupo de leitura na biblioteca local. No início, estava nervoso. Fazia tempo que não conhecia pessoas novas. Mas logo me vi envolvido em discussões animadas sobre livros, compartilhando opiniões e ouvindo perspectivas diferentes. Essas reuniões mensais se tornaram um ponto alto do meu calendário.
Também redescobri a alegria de escrever cartas. Sim, cartas de verdade, em papel. Comecei a trocar correspondências com um velho amigo que se mudou para outra cidade. Há algo especial em receber uma carta, em ver a caligrafia familiar de alguém querido. É como um pequeno presente chegando pelo correio. Com a família, fiz questão de criar tradições. Todo domingo à tarde é dia de jogos em família. Às vezes é um jogo de tabuleiro, outras vezes são cartas ou até videogame. Meus netos adoram me ensinar. O importante não é o jogo em si, mas o tempo que passamos juntos, rindo, conversando e criando memórias. Outra coisa que fiz foi me voluntariar em um abrigo de animais local. Cuidar dos bichinhos não só me dá um senso de propósito, como me conectou com outras pessoas que compartilham o amor pelos animais. Fizemos amizades que vão além do trabalho voluntário. Nos encontramos para cafés, comemoramos aniversários juntos. E sabe de uma coisa? Quanto mais me abro para essas conexões, mais energizado me sinto. É como se cada interação, cada sorriso trocado, cada história compartilhada, renovasse um pouco da minha energia vital. Mesmo nos dias em que o corpo está cansado, o coração fica leve depois de um bom papo com um amigo. 14. O segredo final de Dom Matteo é que a verdadeira juventude não reside no corpo, mas no espírito, e este pode permanecer jovem através de escolhas diárias. Meus queridos, se há uma coisa que aprendi nestes anos todos, é que a idade é muito mais um estado de espírito do que um número. Vejam só, conheço pessoas de 30 anos que agem como se tivessem 80, reclamando e sem vontade de tentar coisas novas. E conheço octogenários que têm mais entusiasmo pela vida do que muitos jovens. O segredo está nas escolhas que fazemos todos os dias. Cada manhã, quando acordo, tenho uma escolha. Posso focar nas dores e limitações que a idade trouxe, ou posso me concentrar nas possibilidades que o novo dia oferece. Escolho a segunda opção. Mantenho meu espírito jovem de várias maneiras. Primeiro, nunca paro de aprender. Recentemente, comecei a fazer aulas de pintura em aquarela. Sou terrível nisso, mas me divirto muito. A questão não é ser bom, é desfrutar do processo de aprendizagem. Também faço questão de me manter atualizado com o mundo. Leio o jornal todos os dias. Assisto a documentários e adoro conversar com meus netos sobre as novidades da tecnologia. Nem sempre entendo tudo, mas fico fascinado com as possibilidades do mundo moderno. Outra coisa importante é manter o senso de humor. Rimos muito lá em casa, até e especialmente das nossas próprias limitações. Quando esqueço onde coloquei meus óculos, geralmente na minha própria cabeça, em vez de ficar frustrado, faço disso uma piada. A curiosidade é outro aspecto fundamental. Sempre que ouço sobre algo novo, seja uma receita, mas em um lugar ou uma ideia, fico animado para explorar. Mês passado, experimentei comida tailandesa pela primeira vez. Foi uma explosão de sabores que nunca tinha experimentado antes. Também acredito que é importante manter-se ativo na comunidade. Participo das reuniões do bairro, dou minha opinião, sugiro melhorias. Isso me faz sentir parte de algo maior, conectado com as pessoas ao meu redor. E não podemos esquecer do amor. Amor pela vida, pela família, pelos amigos, por si mesmo. O amor nos mantém jovens, nos dá razões para sorrir, para levantar da cama todas as manhãs com entusiasmo. Finalmente, acho que o segredo está em nunca parar de sonhar e fazer planos. Sempre tenho algo pelo que ansiar. Pode ser uma viagem, um novo projeto, ou simplesmente o almoço de domingo com a família. Ter algo para esperar nos mantém voltados para o futuro, não presos ao passado. Lembrem-se, meus queridos, podemos não controlar o envelhecimento do corpo, mas temos total controle sobre a juventude do nosso espírito. E essa juventude, essa pode durar para sempre. Bem, meus amigos, espero que essas reflexões e experiências possam ajudá-los a ver o envelhecimento de uma forma mais positiva e enriquecedora. Cada dia é uma dádiva, uma oportunidade de aprender, crescer e amar. Vamos aproveitá-los ao máximo, com gratidão, curiosidade e alegria. Afinal,
A vida é preciosa demais para ser desperdiçada com preocupações sobre a idade. Vamos viver, e viver bem, independentemente do número de velas no nosso bolo de aniversário.